Na boa, gente, eu vou ser muito direto, muito franco, muito rápido aqui com vocês. Eu não vou nem introduzir, na boa. Juro que eu vou tentar me esforçar para não passar do ponto aqui, não ser deselegante, não ser, quer dizer, deselegante é você, né? Mas não ser, né? Assim, não passar do ponto da integridade com ninguém, sabe? Mas, na boa, cara, o que o Luiz Castro pensa da vida? Eu não digo nem ele, tá? Mas quem mantém o Luiz Castro, o que pensa da vida, cara? Qual o critério do John Textor, do departamento de futebol, para manter esse trabalho, cara? Não deu certo. Não deu certo. Ponto. Gente, a prova, a consequência do trabalho é o que a gente viu hoje, sabe? Não tem muito o que falar. Sabe, a gente perde as forças aqui porque eu não acho que eu tenho que influenciar em nada. A minha voz não tem que ter peso. Não tem, mas desculpa, a minha voz, basicamente, talvez ela, assim, diga aquilo que eu tô vendo e aquilo que vocês estão vendo, sabe? O que a gente tem de positivo nesse trabalho, cara? O Botafogo acaba de empatar em 2-2 com o antepenúltimo colocado do campeonato chileno. E o Botafogo nem criou tantas oportunidades a mais que essa equipe. Desculpa, cara. Com todo respeito a todo mundo que eu vou citar nesse vídeo, cara. O Sampaio Correia ganha do Magallanes. O CRB ganha do Magallanes. Tá? O Náutico ganha do Magallanes. O Audax do Rio de Janeiro ganha do Magallanes. Sabe? Eu falei aqui que é um time cascudo, chato, meio tinhoso, que ganhou, conseguiu incomodar os seus adversários em partidas decisivas, mas é um time que não ganha há um mês no campeonato chileno. Vamos para parâmetro de Sul-Americana? Vamos para parâmetro de Sul-Americana, de Copa Sul-Americana? A última partida do Magallanes antes de enfrentar o Botafogo foi contra o Palestino. Perdeu por 3-2. Esse mesmo Palestino chegou para estrear na Copa Sul-Americana e perdeu para o Fortaleza pelo placar de 4-0. O que o Botafogo fez hoje? No início do jogo, ali com 4, 5 minutos, marca um gol numa paçoca inacreditável do goleiro do Magallanes. Tiquinho Soares fez 1-0. Eu, na minha cabeça, falei, bom, beleza, pelo menos é um gol assim que os caras entregam pra gente, a gente mantém o resultado, sabe que o trabalho tá ruim, mas pelo menos é um resultado importante. São 3 pontos. O Botafogo me cede um empate de maneira inacreditável, cara. Inacreditável, sabe? Não dá pra entender o que a gente teve, né, de parâmetro defensivo, de recomposição, no momento que, inclusive, eu acho que foi um passe do Sauer, né? O Sauer acha o Vitor Sá e o Vitor Sá escorrega. E no contragolpe, o Magallanes, assim, com a meia-lua escancarada, funil escancarado, empata o jogo. E o Botafogo não consegue produzir mais absolutamente nada no intervalo. Eu tô vendo aqui o jogo com meu amigo Fabiano Bandeira, né, que também tem canal aqui, vocês conhecem ele, tem quase 50 mil inscritos. Se vocês não conhecem, se inscrevam lá no canal dele. E no momento que o jogador do Magallanes é expulso, ao praticamente tentar quebrar a perna do Eduardo, é uma rivalidade que ela é antiga, né? São jogadores que eles não se gostam desde o mundo árabe, uma loucura. Mas enfim, o Magallanes, ele fica com um homem a menos e o Fabiano falou, cara, é claro que é importante pra gente ficar com um homem a mais em campo, porque é uma possibilidade maior de ganhar, né? Na nossa ingenuidade, né? Acabou que não foi. Mas agora, isso maquia o que a gente está tendo de errado, sabe? Porque o Botafogo ganharia o jogo, né, como fez 2-1, né, o Gabriel Pires perdeu um gol inacreditável, inclusive que partida tenebrosa desse cara de novo, mas deu uma ajeitada boa ali de peito pro gol do Eduardo. O Botafogo fez 2-1 e falou, beleza, 2-1, um homem a mais, resultado controlado, certo? Só que o Botafogo continuava cedendo oportunidades para o Magallanes. O Botafogo continuava sofrendo perigo, como sofreu durante todo o primeiro tempo. Teve uma bola que o Marçal tirou em cima da linha, um chute que o Perry conseguiu defender, certo? E aí, para você ver como é que esse aspecto coletivo ele vai prejudicando individualmente os jogadores. Partida terrível do Cuesta, que tomou uma caneta no gol de empate do Magallanes. E do Tietchan, né, que é o jogador, talvez um dos jogadores mais regulares do Botafogo desde o ano passado. Entregou a paçoca e fez o Botafogo acabar levando um empate com um homem a mais. Gente, o Botafogo levou um empate com um homem a mais contra o antepenúltimo colocado do campeonato chileno. Contra um time que há poucos meses estava na Série B do Chile. Tá? Série B do Chile. E assim, cara, com todo respeito, eu falo diretamente pro Castro.
tá? Falo diretamente pro Luiz Castro, que eu sei que tem gente da comissão técnica, gente próxima dele que me assiste. Eu acho que ele não me assiste, mas eu sei que tem gente próxima dele que me assiste. Luiz Castro, tá? Mister, né? Qual o seu critério de meritocracia, sabe? Você sabe, com todo respeito, eu não quero ser deselegante, mas você sabe o que significa essa palavra, tá? Você sabe o que significa meritocracia? Se sabe, qual é o seu critério a respeito dessa palavra, a respeito desse dinamismo, sabe? Qual é o sentido de você pegar um Vitor Sá, que estava machucado há 3 semanas, o sujeito não pisava num gramado há 3 semanas para jogar um jogo de futebol, e você colocar o cara para jogar 80 minutos de uma partida? Qual é o contexto de você colocar esse cara como titular hoje? Apesar de nem ter sido dos piores, mas enfim, sabe, eu falaria isso de qualquer maneira. Qual é o critério, de verdade, qual o recado você acha que você passa para um jogador, tá? Aí você fala, os jogadores não estão mais correspondendo ao trabalho do jogo. Porra, por que será, cara? Por que será? Certo? Será que você aí de dentro você não vê? O Luiz Henrique entra, todo jogo que ele entra, apesar de ainda não estar rendendo tudo que pode, o Luiz Henrique entra, ele faz gol, quer dizer, faz gol, dá assistência, né? Ele gera gols, ele participa de gols, participa de jogadas, aumenta o volume de criatividade do Botafogo. O que significa a meritocracia na tua cabeça, Luiz Castro? De colocar esse cara para jogar nos últimos 4 minutos apenas, certo? E ainda sofreu uma falta perigosa, ele quase saiu o gol do Lucas Fernandes. Qual o sentido? O que tem na tua cabeça em termos de meritocracia, sabe? Desculpa, eu não consigo entender, sabe? Um cara que tá rendendo nos últimos jogos ganha 4 minutos num jogo importante, 4 minutos, e um cara que não tá rendendo absolutamente nada e que tava machucado ganha 86, sabe? Desculpa, gente, não dá para entender, sabe? Não tem que comentar, não tem análise. O mapeamento, o mapa de calor, a quantidade de vezes que o Gabriel Pires tocou com o couro da chuteira, 83%, expected goal. Gente, desculpa, com todo respeito, vai pro caralho isso tudo, cara. Na boa. Não tem mais justificativa para manter esse trabalho. Não existe mais justificativa, tá? Eu fui chamado de corneteiro aqui em todos os lugares, né? Teve gente que quando eu comentava jogo, comento o jogo na Cazé TV, fala que eu jogo contra o Botafogo. Eu não jogo contra o Botafogo, não. Eu só falo a realidade. Você não elogiou o Botafogo? Claro que não. O que eu vou elogiar esse tipo de nível coletivo de time? O que eu vou elogiar disso? O que sobra para elogiar disso? Desculpa, gente. Sabe? O Botafogo estava com um homem a mais contra um homem a menos contra o Vasco, um homem a menos contra o Flamengo, isso tem que ser levado em conta. E hoje, contra o antepenúltimo colocado do Campeonato Chileno, com um homem a mais em campo durante quase todo o segundo tempo. Qual é a desculpa de vocês agora para defender o Luiz Castro? Sabe? Desculpa, gente, não dá mais. O time do Botafogo tem limitações? Tem. O time do Botafogo tem que se reforçar? Tem. Mas o principal problema hoje, além de toda a hierarquia, do John Texas, de tudo que eu já falei, eu falo aqui a todo momento, sabe? É a comissão técnica. Não dá mais, gente. Não dá mais. Vocês podem arrumar os argumentos que forem nas estatísticas, na fórmula de Bhaskara, na equação do caralho a 4. Não dá mais. Não dá mais pra manter. Partida terrível, rapaziada. Acabou. Só isso que eu tenho pra falar.